é diferente. Tais livros seculares, escritos seculares, eles são sempre passíveis de alteração, revisão, são sempre, e tem a possibilidade de ser corrigido certas palavras, não era bem isso o que o autor queria dizer. E eu me lembro de uma ocasião, não vou citar nomes, nem lugar e nem quando, para não ficar uma coisa chata, mas eu me lembro de uma ocasião em que uma professora de português citou um caso que ocorreu em um dos vestibulares aí do passado, em que o autor do texto ao qual foi utilizado pela faculdade, pela instituição, pela organização, fez a prova. Olha só, o autor do texto fez a prova, concurso. Resolveu fazer, não sei por que ele fez. E quando ele viu o texto, que era o texto que ele escreveu, ele ficou, opa, esse é meu texto, estou em casa. Não vou ter dificuldade. Já era um homem culto, já era um homem entendido no assunto. Ele riu, fez a prova lá e escreveu. Resultado. Quando o resultado saiu, ele se surpreendeu, porque aquilo que lhe foi perguntado na prova e a resposta que ele deu para as questões não era aquilo que a banca examinadora disse como sendo certo. E ele entrou com recurso, lógico, evidente. O texto é dele, ele sabe o que quis dizer. E aí, então, houve uma discussão. Discussão essa que, dali em diante, nunca mais foi colocado um texto cujo autor fosse vivo. Por quê? Porque sempre pode ocorrer uma segunda ideia de um texto, uma interpretação diferente de um texto, que não era bem aquilo que o autor quis dizer. Então, para evitar confusão, suspenderam isso. Isso aí aconteceu um tempo atrás. Mas a Bíblia, voltando para o texto, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a ordem que ele coloca, as palavras que ele utiliza, tem razão de ser e porquê, e eu queria pensar contigo agora um pouquinho sobre isso. A primeira palavra que ele coloca aí é qual? Eu sou o... Muito bem, já começa por aí. Caminho. O que é caminho? O que é caminho? Hã? Uma via. Hã? O que mais? Um lugar de passar, o que mais? Trajeto, o que mais? Direção. Caminho, seja lá tudo isso que você disse, caminho é um lugar, um caminho é um trajeto, caminho é um traçado que leva o indivíduo de um ponto para o outro. Ponto. Ok? Caminho é isso. Não tem nem como inventar mais do que isso. Caminho é um meio, um lugar, um traçado, um objetivo, um espaço determinado que leva o indivíduo de um lado para o outro. Acabou. Você pode usar vários tipos de transporte nesse caminho, inclusive andando a pé. Mas o fato é, entrou no caminho, você vai ter que sair onde você quer. Acabou o ponto final. Isso é caminho. Agora, para você chegar ao local que você deseja, você precisa entender algumas coisas. Isso nós não fazemos muito pensando, mas mais no automático. Mas pense agora comigo, que para você chegar a um determinado lugar que você deseja, você pega qualquer caminho. Não, né? Você pega determinado caminho que realmente vai te levar até aquele local. Semana passada eu fiz uma viagem. Eu gosto de estrada mesmo, não tem jeito. Eu fiz uma viagem. No retorno para o local em que eu queria ir, tinha 3 opções. E aquele negocinho que você tem no aparelho chamado Google Maps, você conhece esse negócio? Você já usou? Ele me deu uma. E ali eu fui. E de repente, quando eu vejo, eu estava numa estrada de chão. Aí eu falei, gente, esse negócio está errado. Esse negócio não vai me levar bem.
esse negócio. Aí a Adriana assim do meu lado, volta. Eu falei assim, não vou voltar não. Vou seguir. E fui. E me dei? Não, bem. Não, eu me dei bem, porque eu encurtei a minha viagem. Apesar da estrada de chão, mas é uma estrada de chão boa, diferente das nossas do Rio, asfaltadas inclusive. É uma estrada boa. Me dei bem. Não precisei nem desviar de buraco nenhum, apesar de ser de chão, porque o negócio é bom, gente. O povinho lá capricha nas ruas. Aqui asfaltado, você cai em buraco, imagina. Né? Pois bem, mas eu fiz o que fiz porque eu percebi que aquele caminho que realmente me levaria àquele ponto que eu queria, era para mim o melhor. Mesmo que tive alguns contratempos, estrada de chão, né, alguma coisa do tipo. Mas veja, eu planejei, eu observei. Então, para que eu chegasse ao meu destino, eu precisei tomar aquele caminho. E ali fui. Mas também nessa viagem, aconteceu uma outra coisa. Eu queria um determinado lugar, na cidade que eu estava. Aí eu usei novamente um negocinho chamado Google Maps. Coloquei lá. E fui. Aí ele disse, vire à esquerda. Eu virei. E me dei mal dessa vez. Porque ele disse para me parar ali, eu continuei. Porque eu não vi o que eu queria ver. Falei assim, tem alguma coisa errada. Aí o que eu fiz? Voltei. Agora sim, voltei. Fui inteligente. E aí eu fiz uma coisa interessante. Primeira alma viva que eu vi, eu perguntei, tal lugar é onde? Ah, o senhor segue mais um pouquinho para frente, uns 50 metros. Eu falei, brincadeira? Pertinho. E fui. E cheguei lá, onde eu queria. Porque dessa vez, eu observei, analisei e percebi, não chego lá se for por aqui. É um caminho que não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso de ajuda. E veja, Provérbios capítulo 14, versículo 12, Salomão diz um negócio para você e para mim. Veja lá, Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem, quem sabe o texto? Parecem. Há caminhos que para o homem parecem ser certo, bons, mas que o final deles conduz aonde? À morte. Então veja, nós, seres humanos, nós, indivíduos limitados, podemos observar certos caminhos, e nesses caminhos que nós observamos, muitos deles, nós podemos dizê-lo, é bom, vou chegar lá, mas não vai dar certo. E aqui Jesus Cristo está se referindo a um objetivo, a um local específico. Deus. Chegar até Deus. Então ele está dizendo para você, e Salomão conclui dizendo o seguinte, preste atenção. Você pode enxergar certos caminhos no seu Google Maps da vida. Você pode enxergar certos caminhos que parece que vão chegar lá, mas não vai chegar. Não vai chegar. E aí, então, o que você tem que fazer? Você tem que parar, voltar e pedir ajuda. E veja o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, é Jesus Cristo que está dizendo, o próprio Deus encarnado está dizendo o seguinte, vocês querem acertar o caminho? Então, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho amplo leva à perdição. E olha que são muitos que entram por este caminho. Não faça isso. Entre pela porta estreita, cujo caminho é apertado, mas este caminho é o que leva à vida, à salvação.
E, infelizmente, são poucos os que o encontram. Imagine você, eu na estrada, no segundo caso, insistisse em continuar naquele trajeto que parecia, aos meus olhos, ser o caminho certo. O que eu ia fazer? Eu ia continuar me dando mal. O tempo ia passar e podia me complicar mais ainda. O que eu fiz? Parei, refleti a situação e fiz o quê? Perguntei, ouvi, dei atenção a quem conhecia. E quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, que conhece muito bem o caminho, porque é Ele mesmo o caminho. Eu sou o caminho. Então, Ele tem autoridade para dizer, olha, presta atenção, tem muitas possibilidades de chegar à morte. E, realmente, o caminho é largo, espaçoso, a porta é muito grande. Mas, cuidado, estes caminhos que para o homem parecem ser bons, e aqui eu posso enumerar alguns, por exemplo, tem pessoas que vão para a igreja achando que na igreja vão chegar até Deus. Terrível engano. Tem muitas pessoas que acham que praticando bons atos, boas obras, vão chegar até Deus. Terrível engano. Tem muitas pessoas, enfim, a gente pode passar aqui tentando enumerar muitas outras práticas religiosas e filosofias de vida que a humanidade acha que com isso vai chegar até Deus. Terrível engano. Não vai, não chega. Tem que perguntar à pessoa certa. E a pessoa certa diz, só há dois caminhos. Um que leva para longe de Deus. E esse caminho, aparentemente, pode ser aparentemente bom, mas no fim, leva à morte. Então eu digo, quem está neste caminho pode dizer para aqueles que estão lá fora, este é o caminho. A mensagem que nós temos que proferir, qual é? Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo leva o homem a Deus. E essa responsabilidade está confiada a você e a mim. Só. Ok? A outra palavra que ele usa aí é a verdade. Eu sou o caminho. E a segunda é a verdade. O que é uma verdade? O que é verdade para você? O que é verdade? Verdade é o quê? Isso, foi em cheio, aceitou a mosca. Verdade é onde não existe ou não há mentira, ausência de mentira. Paulo, falando sobre isso, ele escreve a Tito, pastor Tito, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, uma coisa interessante sobre isso. Veja comigo lá, Tito 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, olha só, que conduz à paciência, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual ao Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Repare a expressão de Paulo, Deus que não mente. Em outras palavras, não há mentira em Deus. Se não há mentira, há verdade. Não é uma verdade, preste atenção nisso, não é uma verdade relativa. Jesus Cristo, ele é bem claro em dizer, eu sou a verdade. Não é uma verdade relativa, onde depende de circunstâncias individuais, opiniões individuais. Não. Ele é a verdade. Não é uma verdade subjetiva, aonde não há uma questão objetiva, alguma coisa assim do tipo. Não.
Ele é objetivo em dizer, eu sou a verdade. Não é uma verdade intrínseca, onde os valores são pessoais e internos. Não, não é por esse caminho aí. Ele é uma verdade extrínseca, absoluta, completa. E o próprio Deus, em Jeremias capítulo 10, versículo 10, é dito sobre ele o seguinte, veja lá comigo, Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Existe uma outra versão que diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade. Não sei se você tem essa versão. Na versão que nós estamos lendo é, mas o Senhor Deus é a verdade. Veja que coisa interessante. Deus é a verdade. Nele não há sombra de dúvida. Nele não há sombra nenhuma de mentira. Não tem como. Então, Jesus Cristo diz o seguinte, você quer chegar até Deus? Entenda, só por mim. Isso não é nem passa perto a possibilidade de questionar, se questionar isso, de se duvidar disso, de talvez pensar que seja ou talvez pensar que não seja, ou talvez até discutir uma outra possibilidade. Não tem condições. É e pronto. Fim de papo. Então, para se chegar até Deus, só caminho Jesus. Só a verdade Jesus. E no final ele diz o quê? Ele é a vida. O que é vida? Defina vida para mim. Quero que você raciocine comigo. O que é vida? Alguém que não está morto. Vida é a ausência da morte. Vida é a ausência da morte. Vida, só há vida, por extensão podemos dizer, que vida é enquanto a coisa está funcionando. Está funcionando, está vivo. Então, desde o momento que você nasceu, até o último momento em que você aqui na Terra está, você tem vida, está respirando, tem vida, está funcionando. Alguns aos trancos e barrancos, né? Alguns com dificuldade, alguns com auxílio de alguma coisa, mas está vivo. Isso é vida. A vida é a ausência da morte. E olha o que o salmista diz a respeito de Deus no Salmo de número 36, versículo 9. No Salmo de número 36, versículo 9, o salmista diz assim, pois em ti está a fonte, veja, ele nem diz, pois em ti é a vida. Em ti está a fonte da vida. Em Deus, o salmista está dizendo o seguinte, jorra vida. Em Deus, a vida não cessa. Em Deus, tudo vive. Porque Ele é a fonte da vida. E sendo Ele Deus, a fonte da vida, todo aquele que quer viver precisa fazer o quê? Beber. Beber desta fonte. Você lembra de uma passagem que Jesus Cristo disse para uma certa mulher chamada samaritana, né, da cidade de Samaria, em que Jesus Cristo disse, você vai vir aqui quantas vezes quiser, enquanto você estiver nesse mundo, vai beber água e amanhã vai ter sede. Se bobear, pegar pouca água, você vai ter 2 trabalhos, vai ter que voltar para pegar de novo no mesmo dia. Né? Mas a água que eu tenho para dar, olha o que Jesus Cristo diz para ela, é uma água perfeita, eterna, que jorra para a eternidade, que jorra, produz vida. Isso é importante observar. Porque, às vezes, o homem, o ser humano, e todos nós, evidentemente, buscamos vida e ter vida. Tem aqueles até que querem ter vida eterna aqui, né? A tal da fonte da juventude. E diz a história aí, não sei se é verdade ou mentira, que Cristóvão Colombo, quando chegou nas Américas, ele procurou logo a fonte da vida, né? Não sei se isso é verdade. Né? Que ele viu aqui os índios, a saúde diferente, né? Então,
Deve ter uma fonte da juventude, alguma coisa do tipo. Diz a história. Pois bem, só que não existe nesse mundo. Porque a árvore da vida está aonde agora? Quem sabe? Na praça do reino celestial. Lá no céu. No céu. Então, para chegar até esta praça e poder desfrutar desta fonte chamada Deus, vida, o homem precisa ir por Jesus Cristo. E ele diz mais, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, versículo 32, perdão. Mateus 22, versículo 32. Veja o que Jesus Cristo disse. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vou repetir. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Mateus 22, 32. Esse Deus maravilhoso, ele não está aí por estar, porque ele quer dar vida. E como ele vai conseguir dar vida para o homem que está morto no pecado? Concluo dizendo o seguinte. Primeiro, reconhecendo que só um caminho, e é o caminho, Jesus Cristo, que leva até Deus. Reconhecendo que fora de Deus não há verdade. Reconhecendo que a verdadeira vida, a vida que não cessa, aonde a morte não mais alcança, só Cristo pode dar. Se você pensar nisso, você vai concluir com João 3,16, que todo mundo conhece de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso você pode confiar que este amor de Deus precioso, derramado na cruz do Calvário, em que ele deu a si mesmo em oferta, em sacrifício, pelo homem, por amar o homem, para que o homem, por ele, possa chegar até Cristo. Então ele pode dizer com toda segurança: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é Deus. E ele está abrindo a porta para que o homem encontre Deus. Só Cristo é a vida. Só Cristo é a salvação do homem. Então eu digo e falo para você, se você não tem a Cristo ainda no seu coração, você que está na internet, nos acompanhando pelas mídias, se você não tem a vida, não tem Cristo no seu coração, veja, é ter Cristo no seu coração, não é pensar em Cristo. Tem muita gente que fala, não, mas eu penso em Deus. De manhã, todo dia, eu levo meus pensamentos a Deus. Ótimo, beleza, continue assim que você pode se dar muito mal. E com certeza vai se dar. Porque é um caminho que não funciona. Conhecer Deus e saber quem é Deus, o Satanás sabe melhor do que você e do que eu. Mas ele nunca vai chegar ao céu, porque de lá ele foi expulso por se rebelar contra Deus. Mas você não. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte, ó, eu vim a este mundo para dar vida. Eu vim a este mundo a abrir esta porta, e poucos são os que encontram esta porta. E ele está dizendo para você e dizendo para mim, já disse, e eu ouvi, o aceitei, que só por ele eu vou chegar ao céu. Não tem jeito, não tem outra forma. Sendo nesta igreja, sendo em outra igreja, não interessa. É Cristo que vai estar me levando para o céu. Não me interessa isso. Eu agora tenho que trilhar este caminho. Eu tenho que entrar por este caminho. Eu tenho que andar por este caminho a passos, guiados por Cristo, que diz, é por aqui. Você chega lá. Vai por aqui. É por essa verdade inquestionável, indiscutível, que você, aceitando, vai chegar até Deus. E Ele é a verdade.
E só nele você vai encontrar a vida. Então, pense nisso. Não deixe passar esta oportunidade. Sabe por quê? Porque esta porta que está aberta, um dia vai se fechar. Essa porta estreita, que leva ao caminho apertado, que o fim dele é o próprio Deus, essa porta um dia vai se fechar. E quando essa porta se fechar, quem estiver do lado de fora pode bater quanto quiser, nunca mais entrará por ele. E quem fica de fora só entra pelo outro caminho, né? Só há dois caminhos. Você lembra disso que eu falei? Só tem dois caminhos. É Cristo para o céu, sem Cristo para o inferno. Não tem outra opção. É céu ou inferno. É a salvação ou a perdição. Tome a sua decisão. Entregue sua vida a Deus. Diga em seu coração, eu entendi. Não é pela religião, não é pelo que o Senhor está simplesmente dizendo, não é pelas boas ações que eu assim pratico, não é pela teoria, filosofia humana, mas é por Jesus Cristo. Eu entendi isso. Então faça o seguinte no seu coração, diga, Senhor, eu quero entrar neste caminho, eu quero entrar por este caminho, eu quero passear por este caminho, eu quero então trilhar este caminho, esta rota, esse trajeto, e chegar então até aos céus, a presença de Deus. Faça isso, fale com Ele isso, e entregue sua vida a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te orientar, porque perto do céu você pode estar, mas nunca vai entrar. Deus possa abençoar, se não for por Cristo, a sua entrada. Vamos orar a Deus neste momento e vamos cantar mais uma vez aquele cântico. Ok? Mais uma vez aquele cântico. E vamos aprendê-lo. Nele vivemos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos te buscar, te agradecer, te exaltar, porque o Senhor abriu a porta para nós. E essa porta, ela foi usada. Entramos por este caminho. Muitos aqui presentes estão trilhando por este caminho, seguros de que quando a morte chegar, a morte física bater as nossas mentes, nosso coração, nosso corpo, sabemos que vamos abrir os nossos olhos na eternidade, porque o fim deste caminho é o céu, é Deus. Muito obrigado, Senhor. E complete aquilo que nós não podemos fazer no coração daqueles que estão ainda longe, fora deste caminho, para que eles possam tomar esse trajeto e chegar até os céus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje. E com certeza ainda há muito de ser feito. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.